Então, boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo Capuano, nós estamos aqui na União Espiritualista Alma Luz. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos estudos e estaremos falando um pouco do Espiritismo, da Umbanda e do Candomblé. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre o Espiritismo. Pode passar. Então, aqui é o nosso endereço, nós convidamos a todos, todo o primeiro e o terceiro domingo do mês, das 9 da manhã até as 11 da manhã, nós fazemos atendimento caritativo para os tutores e seus animais. Então, tem o passe para o tutor e o passe para o animalzinho. Então, são todos bem-vindos a virem nos visitar. Na rua Serra de Botucatu, 2343, no Tatuapé. Quem quiser entrar em contato também, tem os nossos telefones e tem também o Facebook, com as fotos, com todo o nosso trabalho. Então, fica o convite de todos vocês que estão assistindo para estarem entrando em contato e conhecendo o nosso trabalho, que ele é voltado para os animais, mas os animais têm a sua família, que são os seus tutores, então a gente expande esse trabalho também para os tutores. Pode passar. Então, o que a gente está pensando, o que a gente está desenvolvendo? Que não é tudo igual. O Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, eles têm muitas coisas que são parecidas, muitas coisas que eles dividem, mas muitas coisas são diferentes. Então, eles trabalham com a espiritualidade? Trabalham. Eles trabalham com o mundo espiritual? Trabalham. Só que cada um trabalha de uma maneira diferente. Então, o Espiritismo trabalha de uma maneira, a Umbanda trabalha de uma maneira diferente, o Candomblé trabalha de uma maneira mais assim, diferente ainda do que os outros dois. Então, a gente precisa entender por quê. Porque quanto mais a gente entende, melhor a gente trabalha. Então, o médium ele pode estar trabalhando praticamente nas três vertentes, mas ele tem características próprias e hereditárias e de reencarnação, que acertam ele melhor em uma dessas três vertentes espirituais. E ele pode trabalhar também sem estar ligado a nenhuma religiosidade. Então, quantos e quantos médiums trabalham sem estar ligado a nenhuma religião? Trabalham pela intuição, trabalham às vezes até pela própria incorporação, mas sem estar nem percebendo. Então, o médium, uma coisa que é muito interessante, o médium ele é médium toda hora. E ele é médium em qualquer lugar. E ele não precisa estar vinculado com ninguém, nenhuma religião, nem nada. Ele é médium, ele vai estar trabalhando. Então, a pessoa que é médium entra num ambiente pesado, ele é uma fonte de luz para aquele ambiente. Então, ele vai clarear aquele ambiente, fazer aquele ambiente ficar mais saudável. Vai fazer aquele ambiente ficar melhor. Só que muitas vezes ele vai sugar para ele aquela energia ruim do ambiente. E se ele sabe trabalhar, ele se livra daquela energia em 10 minutos, em 15 minutos. Ele faz uma oração, ele se livra daquela energia. Se ele não sabe trabalhar, ele fica com aquilo acumulado nele. Aí se ele vai num centro, ou ele vai numa igreja, ou ele vai em algum lugar religioso, aí as entidades que estão naquele lugar limpam ele. Agora, se ele não vai, aí ele fica 10 dias, 20 dias, 50 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mesma coisa. Ele é um espírito, ele é um médium. E um espírito sente frequência com ele, se encosta nele, se sente bem perto dele. Se ele é um médium e ele sabe o que ele está fazendo, na mesma hora ele se desvincula daquele espírito e ajuda aquele espírito necessitado. Agora, se ele não sabe, ele vai, frequenta algum lugar, naquele lugar vai ter uma entidade que vai ajudar ele e vai desvincular ele. Então ele vai, por exemplo, uma vez por semana na igreja. Chegando na igreja tem os espíritos que ajudam as pessoas. Então vai ajudar ele, ele vai se desvincular. Então ele vai ficar uma semana. Agora, se ele não vai em lugar nenhum, ou ele não faz o evangelho no lar, o que vai acontecer? Aí ele fica 1 dia, 10 dias, 50 dias, 3 meses, 6 meses, 2 anos, 10 anos. Então, ele teve a vibração dele em frequência com o espírito que desencarnou com pneumonia. O espírito gruda nele, aí ele começa a ter falta de ar, dificuldade para respirar, problema na dor nas costas, dor no pulmão. E ele não vai em lugar nenhum e aquilo vai se firmando cada vez mais, ele vai ficando cada vez pior. Então, por isso que é importante a gente entender. O médium, ele trabalha em qualquer lugar, tendo vínculo com religião, não tendo vínculo. Só que quanto mais ele sabe, mais fácil ele trabalha, menos ele sofre. Pode passar. Então, o que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo é um substantivo masculino. Então, relacionado com a religião, ele diz o quê? Que é uma doutrina de cunho filosófico-religioso, voltado para o aperfeiçoamento moral do homem,
por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos através dos médiuns. E segundo, é um conjunto de práticas e fenômenos associados a essa doutrina. Então o que acontece? Se a gente for pensar claramente, acontecia um monte de fenômeno mediúnico, e do mesmo jeito que hoje em dia ocorre, né? Então ocorre um monte de fenômeno mediúnico. Então uma pessoa incorpora um espírito, outra pessoa dá uma psicografia de um outro espírito. Né? Só que o Kardec teve a consciência e a sabedoria de fazer? Perguntar coisas úteis. Então ele não perguntou, não sei quem gosta de mim, não sei quem vai abandonar o marido para ficar comigo, não sei o que, eu vou tirar uma boa nota na prova, será que eu vou arrumar um emprego bom? Não, ele perguntou coisas que eram importantes. Quem que é Deus? Como que Deus se relaciona com o mundo? O que é o espírito? Como que se forma o espírito? Como que a gente lida da natureza? O que é a natureza? Né? Como que é a alma do animal? Como que é a alma da pessoa? Como que é a alma da planta? Então ele perguntou coisas que eram importantes para todos. Ele não foi lá perguntar, eu vou ter um aumento de salário? Meu patrão que mudou agora vai gostar de mim? Eu vou arrumar um emprego melhor? Não, ele foi perguntar coisas que eram importantes para todos. Então essa foi a grande sacada dele. Ele aproveitou aquela situação dos espíritos para descobrir, para esclarecer, né, coisas que todos nós temos dúvidas. Né? Pode passar. E isso que a gente fala, né, que hoje em dia, em termos de explicação, em termos de conhecimento, o Espiritismo é uma das religiões mais completas. Uma filosofia mais completa. Por quê? Que nem o Chico fala, se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. A mesma coisa a gente fala. Se não tivesse lógica o estudo espírita, se não tivesse lógica a doutrina espírita, a gente não teria ficado no Espiritismo. O Espiritismo tem uma coisa muito boa que é a lógica. Então você vê uma criança, nasce com uma deficiência física. Se você for pensar pela Bíblia, ela é herdeira dos pecados dos pais. Isso é justo? Tem justiça nisso? Não tem. É uma coisa que não se encaixa. Né? Uma pessoa é rica e outra é pobre. E a pessoa rica é ruim e a pobre é boa. Tem justiça nisso? Não tem. Então, assim, a única coisa que explica, pelo menos por enquanto, que explica com lógica as relações do homem com o mundo e as relações do homem entre si, é o Espiritismo. Então ele explica, né, com uma certa lógica, por que uma pessoa nasce sem uma perna. Né? Porque na outra vida, quando tinha guerra, ela cortava a perna dos inimigos. Né? Então ela acabou vindo sem a perna. E por que uma pessoa nasceu sem o olho? Porque na outra vida, quando pegava os inimigos, queimava o olho dos inimigos. Então é uma coisa que vai explicando e vai se justificando através da reencarnação. Né? Vamos passar. Então, os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Né? A gente teve aula com a Cristina, ela foi mostrando. Né? Então eles sempre existiram. Então a gente vê a Bíblia falando. Né? Então ele fala assim, entre outras, né, citações, ele fala que Moisés, né, proibiu a consulta aos mortos. Por quê? Porque já se fazia isso. Né? Então na época de Moisés já se consultava os mortos. Então se fazia, né, se tinha mediunidade, né, e se conseguia consultar os mortos. Saul, né, que foi o primeiro dos reis do antigo Egito, do antigo reino de Israel, ele consultou uma bruxa, né, para poder se comunicar. Né? Então ele consultou a bruxa também para poder se comunicar, né, com um dos últimos dos juízes, que era um dos primeiros profetas. Então ele usou, né, a bruxa para se comunicar com o antepassado dele, para obter respostas. Então isso já era uma coisa muito comum desde o começo do mundo. Né? Então isso sempre teve. Então também não é uma coisa que é exclusiva do Espiritismo. Né? Então antes do Espiritismo já se tinha relatos na Bíblia falando dos fenômenos espíritas, dos fenômenos espirituais. Né? Pode passar. Aqui é muito interessante. Essa é a mula de Balaão. Né? Então a mula de Balaão estava indo em cima da mula e de repente a mula empacou e não ia. Né? E Balaão bateu na mula. Aí o anjo apareceu e falou assim, você não está vendo que eu apareci para a sua mula, para ela não seguir esse caminho porque você ia ser assaltado e morto?
e você está batendo nela, ela está fazendo só o que eu pedi para ela. Então a mula teve a capacidade de ver o anjo e o Balaão não teve. Né? Pode passar para frente. Isso é uma mediunidade de visão, uma mediunidade de poder ver os espíritos. Então tem lá na Bíblia, em Números 22, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, então permitiu que ele visse, né? E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já a teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Então, a jumenta teve a capacidade, a vidência, né? A mediunidade de vidência, de ver o anjo, e depois o próprio Balaão teve essa mediunidade de vidência de ver o anjo também. Né? Então isso e aqui é Antigo Testamento. Né? Então são coisas que sempre existiram. Os animais vêem, né? E os animais têm capacidade. O pessoal pergunta se eles têm mediunidade. Se isso não é mediunidade, é o quê? Né? O pessoal fala, não, mas os animais não têm mediunidade. Mas a clarividência não é uma mediunidade, você vê os espíritos é uma mediunidade. Né? Então, assim, com certeza tem. Né? Pode passar. E qual que é a diferença, então, do espiritualismo e do espiritismo? O espiritismo é uma doutrina filosófica também espiritualista, então ela faz parte do espiritualismo, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas. Né? Então o que aconteceu? Kardec formou um grupo, né, de parâmetros, um grupo de certezas, né? E essas certezas é que dão base para o espiritismo. Né? Então, dão base para o espiritismo, então ele se foca num certos parâmetros da doutrina que acaba dando aquela diferenciada do espiritualismo que é mais geral. Né? Pode passar. Então o que é o espiritismo? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica, e essa parte do espiritismo é muito importante, é uma ciência prática, né, que como uma ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamizam, né, dessas mesmas relações. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Né? Então o que é o espiritismo? Primeiramente, ela é uma doutrina filosófica, isso que é legal. Por quê? Porque ela leva a pessoa a uma melhora. Né? Então você vem no centro espírita, vem no centro de Umbanda, vem no centro espiritualista, no centro de Candomblé, e você quer o quê? A resolução dos seus problemas. Só que quem causa a maioria dos seus problemas? Não é você mesmo? Se você não muda a sua atitude, você continua tendo os mesmos problemas. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você só pode ter o mesmo resultado. E o que ele mostra? Ele mostra o quê? De que maneira você pode fazer de uma forma diferente para que as coisas fiquem melhor. Né? Então ele tem uma parte filosófica que é muito importante, que é de crescimento pessoal, né? de crescimento individual, da pessoa ter uma melhora na sua personalidade, uma melhora na sua consciência. Né? Então isso é muito importante. E em relação à prática, ela é praticamente igual, né, às outras doutrinas do espiritualismo. Né? Tem muita pouca diferença. Mas essa parte filosófica é muito importante. Né? E qual que foi? Como que se fez isso? Se perguntando para os espíritos. Olha, por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso fazer aquilo? Né? Então foi se perguntando e foi se desenvolvendo. Pode passar. Então o espiritismo, a doutrina espírita kardecista ou espiritismo kardecista. Então é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica ou moderno espiritualista. Foi codificada, isso é interessante. O que o Kardec fez? Né? Em vez de perguntar, essa bolinha que eu tenho no pé é um câncer? Essa verruga que eu tenho na orelha é um tumor? Meu dente vai cair? Né, para os espíritos. Ele foi lá e perguntou coisas que eram realmente importantes para quem? Para todos. Né? Então ele perguntou lá, da onde vem, né, os defeitos do homem? Se Deus é perfeito, cria as coisas perfeitas, de onde vêm os defeitos do homem? Né? Então ele foi perguntando coisas que eram importantes. Né? É importante você fazer o bem para um malfeitor?
Se um malfeitor vai morrer e você tem uma pessoa boa e uma pessoa ruim, quem que você vai resgatar, para quem que é melhor? Então ele foi perguntando coisas que eram importantes para a sociedade em si, né? O que era justo, o que não era justo, né? O que era bom, o que não era bom. Então ele foi criando essa codificação, né? O que é o espírito, por que se dá a reencarnação, o que acontece quando a gente morre, quanto tempo que leva para reencarnar, o que acontece, né, se eu fizer isso, o que acontece se eu fizer aquilo, né? Então isso é muito bacana. Pode passar. E o termo espiritismo foi criado por Kardec justamente para, né, separar aquela ideia do espiritualismo e tornar uma coisa definida, uma coisa diferenciada. Então ela é baseada em 5 obras clássicas da codificação espírita, né, que foram escritas entre 1857 e 1868. Então ela é composta do Livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta, Livro dos Médiuns, que é pergunta e resposta, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são partes do Evangelho comentadas segundo a visão espírita, né? Também é muito interessante, é uma das partes principais do Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, né, que também comenta sobre, né, ação e reação, né, o que é o inferno mesmo de verdade, né? E a Gênese. A Gênese é a coisa mais maravilhosa que existe, porque a Gênese ela dá começo do mundo, começo do universo, vai desenvolvendo, né, e vai explicando uma coisa por outra, né? Então ele explica lá, por que se Deus é perfeito, por que o homem é imperfeito se é criado por Deus, né? Por que o homem, se Deus é perfeito, como que ele criou o homem tem tantos defeitos, né? Aí ele fala, se Deus é perfeito, Deus criou o homem, né, e tem as suas perfeições, e o homem deve ter deturpado alguma perfeição. Então ele fala o quê? Que o pior defeito, o primeiro defeito que se tem é o egoísmo. E da onde vem o egoísmo? Vem da capacidade do desejo e da preservação da espécie, da preservação da vida. Então o homem quer preservar a sua vida, que é uma coisa boa. Só que é o que ele precisa para preservar a vida? Ele precisa de comida, precisa de água, precisa de conforto, precisa se reproduzir. Só que nisso que ele quer preservar a vida, ele começa a acumular as coisas para ter mais facilidade de viver. Então ele começa a acumular comida, ele começa a acumular a casa, né, ter uma casa mais confortável, ter uma condição de vida melhor. Então ele começa a deturpar, e aí vira um egoísmo, né? Então é muito interessante a Gênese. Ele vai explicando coisas que a gente não imagina, né? E depois do nosso estudo a gente vai fazer em cima da Gênese, para a gente ir desenvolvendo esse pensamento, né, de lógica. E isso é interessante, né? O Espiritismo é uma das coisas mais lógicas que tem. Então, enquanto ele tem lógica, ele se sustenta, né? O Espiritismo explica tudo? Não, não explica. Tem muita coisa que não chega nem perto. Tem muita coisa além dele, e em volta dele, e sobre ele, que ele passa muito superficialmente. Mas ele explica muita coisa e com bastante lógica. Isso é interessante. Pode passar mais um. Então aqui a gente tem o Kardec lá, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então são esses livros que a gente, né, que se baseiam no Espiritismo. Fora isso, pode passar mais um. A gente tem também a Revista Espírita, que é maravilhosa, né? Então ele fazia as reuniões deles, né, toda semana eles faziam as reuniões, e eles anotavam tudo que eles, né, iam pesquisando, iam desenvolvendo, e é muito interessante. Aí a Revista Espírita fala de elementares, fala de vida em outros planetas, fala de coisas que o Espiritismo às vezes não alcança assim, com tanta facilidade, mas a Revista Espírita desenvolve, né? Muito bom. Então, quais que são os fundamentos principais do Espiritismo? Então, a existência e unicidade de Deus, né? Então ele acredita em Deus e que Deus seja único, né? Por quê? Porque se tivesse outro Deus que fosse igual, não teria um Deus superior, né? Então ele acredita na unicidade de Deus e que Deus, né, seja único. E rejeita o dogma da Santíssima Trindade, né, conforme está na primeira questão no Livro dos Espíritos. Então Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Também é algo e não alguém, né? Então ele vai desenvolvendo a ideia de Deus. Qual que é um outro princípio? O universo é a criação de Deus, incluindo todos os seres racionais, né? Jesus, por exemplo, irracionais, animados e inanimados,
materiais e imateriais, que por sua vez todos estão destinados à lei do progresso. Né? Então, todos eles têm uma lei de progresso. Uma coisa que é diferente do Espiritismo e da Umbanda. O Espiritismo fala, todos são criados iguais e ignorantes. Simples e ignorantes. A Umbanda não. A Umbanda fala que são todos criados perfeitos. E eles têm uma queda e depois eles começam a subir de novo. E o Espiritismo não. Fala que a gente já vem, né, simples e ignorante e a gente vem crescendo. Mas depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Então, o universo é a criação de Deus e todos os seres são criados por Ele e estão destinados à lei do progresso. E ele, será que não? Deus também não teria que ter um progresso? Então são coisas que o Espiritismo vai explicando. A existência e imortalidade do Espírito, compreendido como individualidade inteligente da criação divina que atua sobre a matéria através de um conectivo semimaterial denominado de perispírito. E assim como o Espírito é indestrutível. Aí são coisas que depois a gente vai explicando. Mas se o Espírito ele é imortal, ele sempre existiu? Não teve um início? Ele deve ter um início, teve que ter um início. A Umbanda diz que o Espírito teve um início. Né? Então tem coisas que às vezes, muitas vezes, o Espiritismo deixa incógnito e que outras religiões vão esclarecendo. Então o que acontece? Ele pergunta, mas se o Espírito é imortal, o próprio Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, se o Espírito imortal ele teve um início, aí ele fala assim, são desígnios que ainda a gente não tem capacidade de entender. Então ele não responde. Se a gente não tem capacidade de entender, possivelmente não tem. Mas podia tentar, né, explicar. Pode passar mais um. A volta do Espírito à matéria. Então isso, a reencarnação é uma coisa tão importante que ela explica praticamente tudo. Hoje eu tenho medo de barata. Por quê? Porque na outra vida, quando eu morri, eu fiquei preso no corpo, as baratas me comiam vivo. Hoje eu tenho medo de dirigir. Por quê? Porque na outra vida eu fui atropelado. Hoje eu tenho fome, eu como que nem um desesperado. Por quê? Porque na outra vida eu passei muita fome. Então, quando eu tinha a oportunidade de comer, eu comia tudo de uma vez, porque eu não sabia quando ia comer de novo. Né? Então, não é uma explicação para tudo, mas faz um sentido para as coisas. Né? Então, tem muitas coisas que a gente não compreende, que se a gente for pensar na existência, em várias existências, a gente consegue achar a resposta. Né? Então, a volta do espírito à matéria, a reencarnação, tantas vezes quanto for necessário, como um mecanismo natural para se alcançar o aperfeiçoamento material e moral. Está vendo? O aperfeiçoamento não é só moral, é um aperfeiçoamento material. Então a gente se livra de necessidades, se livra de obstáculos. Né? Então você não consegue dirigir porque você tem medo. Aí você tem um desenvolvimento material seu, que aí você consegue vencer aquilo e consegue dirigir. Entendeu? Então são desenvolvimentos tanto materiais quanto morais. No entanto, para a doutrina, a perfeição que a humanidade é suscetível a atingir é relativa, pois apenas Deus possui a perfeição absoluta, infinita em todas as coisas. Então os espíritas rejeitam a crença de mentepsicose. O que é a mentepsicose? Quem sabe? Mentepsicose. Que os egípcios e os budistas, os hinduístas, os budistas eu não lembro, mas os hinduístas com certeza. Que nem o hinduísta, às vezes ele não vai matar um bicho porque pode ser um parente dele, que reencarnou. Então, mentepsicose o que é? Você pode reencarnar numa outra espécie. Então, você pode morrer hoje e reencarnar como um cavalo. Você pode morrer hoje e reencarnar como um boi. Você pode morrer hoje e reencarnar como uma girafa. Entendeu? Então, os espíritas eles não acreditam nisso. Por quê? Porque eles acreditam que não tem retrocesso. Que a pessoa não consegue se piorar, não consegue retroceder. Ela vai sempre para frente. Né? Então, é uma coisa que é certa, mas que ela é parcialmente incógnita. Assim. Que assim, se você quiser, por exemplo, hoje, você é uma pessoa normal. Aí você vai, bebe, fuma, se joga no jogo, não sei o que, você vai estar pior do que você era? Possivelmente vai. Agora, em relação ao que você conhece, você não tem como
negar que você conhece as coisas. Então, nesse sentido é que eles falam que não tem um retrocesso. Que nem se você aprendeu a ler, você vai bater os olhos em qualquer placa e você vai ler, querendo ou não querendo. É involuntário, entendeu? Então, se você aprender uma coisa, é involuntário você saber fazer uso daquilo. Então, por isso que eles falam que não tem regressão. Então, assim, não tem como você regredir de uma espécie para outra. Né? Porque você já aprendeu, o seu corpo espiritual já está formado de tal maneira que você não vai caber mais dentro de um boi, ou dentro de um cavalo, ou dentro de um cachorro. Né? Então, por quê? Porque as capacidades que você adquiriu e aquilo que você conheceu, você não perde mais. Né? Então, nesse sentido, conceito de criação igualitária, isso que a gente estava falando, de todos os espíritos, eles nascem simples e ignorantes na sua origem, e destinados invariavelmente à perfeição, com aptidões idênticas para o bem ou para o mal, e é lhe dado o livre-arbítrio. Então, nisso, é muito interessante, porque na Umbanda, também o espírito é criado todos iguais. Só que eles são criados todos iguais, perfeitos. E aí, na vida deles de perfeição, tem um momento que eles sofrem um desequilíbrio e eles caem, que nem fala na Bíblia dos anjos caídos. E aqui no Espiritismo não, eles são todos criados ignorantes e simples. E eles vão evoluindo, né, conforme eles vão adquirindo experiências e vão vivendo. Né? Então é uma parte que é totalmente diferente, totalmente, né, contrária. E se a gente pegar do meio do caminho para frente, são iguais. Né? Se a gente pegar só na parte física, quando tem o desequilíbrio da primeira via de desenvolvimento dos espíritos perfeitos da Umbanda, eles caem para a segunda via, que é a via terrestre, e aí sim. E aí na via terrestre, todo o espírito que cai ignorante e simples e vai evoluindo. Né? Então são coisas que a gente precisa adaptar dentro da cabeça da gente. Então tem também a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, por meio da mediunidade. Né? Então isso também não é um pressuposto só do espiritismo. Né? Na Umbanda, no espiritualismo, né? Mesmo no Candomblé, algumas vertentes tem também. Então essa comunicação é realizada com o auxílio de pessoas com determinadas capacidades, os médiuns. Né? Como, por exemplo, a chamada escrita automática ou psicografia. Pode passar mesmo. Uma coisa que é interessante, também não é só do espiritismo, né? Então, a lei de causa e efeito é uma coisa até da ciência. Então, compreendido como um mecanismo de retribuição ética universal a todos os espíritos, segundo a qual nossa condição atual é resultado de nossos atos passados. E nossos pensamentos, palavras e atos constroem diariamente nosso futuro. Né? Então, quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Né? Então, isso é uma das coisas mais óbvias, né? E mais importantes que tem. E por último, a pluralidade dos mundos materiais habitados. A Terra não é o único planeta com vida inteligente e nem a única dimensão, né, que dá para você se evoluir. Então tem muitas e muitas coisas que nem fica muito restrito aqui do jeito que eles falam, mas tem muitas e muitas coisas que a gente ainda tem para desvendar nesse sentido. Né? Então eles simplesmente falam que a Terra não é o único mundo. Mas se a gente for ver, tem tantas e tantas interlações nessa relação que ainda fica muito superficial. Né? Pode passar. E eles também não falam, né, que grau que está a Terra. Né? Não, então, eles têm uma classificação de planetas, né? Mas de qualquer jeito é muito relativo. Né? Aqui a gente vê a lei de causa e efeito. Né? Pode passar mais um. E aquele negócio que fala que a Terra é um mundo de Expiação e prova. Então, assim, entre as classificações do mundo, entre as classificações dos planetas, dos orbes, né, a Terra seria um planeta de expiação e provas. Então, seria um planeta onde os espíritos estariam fazendo o quê? Eles estariam se purificando através de provas e pagando, né, as expiações das coisas que eles fizeram. Entendeu? Aí tem outros planetas que não, que são planetas... Eles têm várias classificações. Tem os mais primitivos, que tem praticamente só para desenvolvimento. Tem outros que são já de alegrias, de recomprar planetas do bem, que praticamente quase todo mundo é bom. Aí depois tem os outros que são só de alegrias, só de pessoas boas. Mas planeta a gente tem que entender como uma dimensão em si. Porque pode ser que dentro do mesmo espaço tenha várias dimensões. Eu sempre achei isso. Né? Então, dentro de você,
Não tem hora que você fica triste, tem hora que você fica feliz, tem hora que você fica... Está tudo aqui dentro. Às vezes na mesma hora você fica com 2, 3 coisas. Né? Então é tudo dentro da pessoa. Volta um pouco. A lei de causa e efeito. Então o que acontece? Quer perguntar? Lei de causa e efeito. O que acontece? A física, o que acontece? Você exerce uma força no objeto, o objeto exerce a mesma força em você. Essa é a lei da ciência. Agora, em termos de espiritismo, em termos de moralidade, como que é a lei da causa e efeito? Você faz uma ação e aquela ação traz uma consequência para você que não vai ser nem na mesma hora, nem na mesma intensidade, nem na mesma, numa direção contrária. Ela vai trazer uma consequência que vai abranger um monte de coisas. Então não quer dizer que só porque você bateu a mão na parede você vai sentir uma dor e pronto. Não. Por exemplo, se você bater no outro, vai ter uma consequência que vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra. É uma reação em cadeia. Então não é uma simples ação e reação. É uma ação que leva uma cadeia de reações que depois no final vai ter você como a própria vítima. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ser um soldado que corta a perna dos combatentes. Né? Aí você é um soldado que corta a perna dos combatentes. Na próxima vida você pode vir sem uma perna, ou você pode, de repente, se você foi uma pessoa boa, se esforçou, tal, não sei o quê, pode vir como ortopedista. E aí você salva um monte de perna daquelas pessoas que tinham problema. Entendeu? Então é muito relativo. Né? Não é assim, olho por olho, dente por dente. Né? Pode passar. O que mais que ele acredita? Que Jesus é criado por Deus. É o guia e modelo para toda a humanidade. Segundo o Espiritismo, a moral cristã contida nos evangelhos canônicos é o maior roteiro ético-moral de que o homem possui. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e é o objetivo a ser seguido e atingido pela humanidade. Então o que acontece? Jesus seria o modelo para a gente seguir. Por isso que eles falam que Jesus é o caminho para Deus. Por quê? Se você faz o que Jesus fez, você vai se aproximando de Deus. Quanto mais parecido com Jesus você vive, mais perto de Deus você fica. Né? Então ele é o caminho para chegar a Deus, vamos dizer, para chegar à perfeição. Fala que fora da caridade não há salvação. Então para o Espiritismo a caridade consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Então assim, uma das maneiras da gente chegar à perfeição é a caridade. A Bíblia, Jesus fala assim, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, por quê? Porque ele é o exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Justamente, o caminho. Né? Então ele é o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que se parecer com ele. Quanto mais parecido com ele a gente trabalhar, mais perto de Deus a gente chega. Né? Pode passar. Além disso tudo, tem umas características secundárias do Espiritismo. Então a noção de continuidade